Boa noite e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer grande estar com você nesse momento para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar um pouco a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo de muitos evangelhos e o que mais está evidenciado hoje é o famoso Evangelho da prosperidade, o Evangelho da conquista, o Evangelho da vitória, o Evangelho que é para o homem e não para o Senhor. Mas na verdade o Evangelho de Jesus é um Evangelho que traz uma mensagem totalmente diferente desses evangelhos que a gente está acostumado a ouvir. E eu convido a você que puder, que estiver nos ouvindo, a abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou estar lendo dois textos, esses dois versículos, e depois eu vou estar lendo lá também em 2 Timóteo, capítulo 4. E aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Agora, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Vamos fazer aqui uma pequena oração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, das famílias que vão ser alcançadas através dessa palavra, Pai. Que o Senhor Jesus, teu Filho amado, ele venha a ser glorificado, Pai, através desta palavra, porque o nosso único propósito é falar do amor de Jesus, que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu li aqui dois textos. No primeiro, o nosso amado apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, aos romanos, dizendo que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, disse o apóstolo Paulo, se descobre, se manifesta, é revelada a justiça de Deus, que é através da fé ou de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E na sua segunda carta, escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar exatamente desse tempo que nós estamos vivendo. Porque antes da gente falar do Evangelho, a gente precisa falar do que está sendo pregado. E Paulo, pelo Espírito Santo, inspirado, escreve a Timóteo dizendo o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele disse a Timóteo que pregue a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos. Ou seja, tendo coceira nos ouvidos, as pessoas iam procurar mestres segundo os seus desejos, as suas cobiças, que falassem aquilo que eles queriam ouvir
e não aquilo que eles precisam ouvir. E que esse seria um tempo, diz o apóstolo Paulo, em que as pessoas se desviariam os seus ouvidos da verdade, voltando para as fábulas, para os contos de fábulas, de carochinha, historinhas de velhas, né? Coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas tu, disse Paulo a Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Queridos, parece que Paulo, pelo Espírito Santo, viu os nossos dias, porque é exatamente assim que nós estamos vivendo, um tempo em que a palavra de Deus já não é mais pregada como no princípio, um tempo em que a grande maioria das pessoas que se encontram dentro das igrejas, das nossas igrejas, já não querem mais sofrer, né, a sã doutrina, não querem mais guardar a palavra do Senhor como ela é, mas têm procurado amontoar doutores que falem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir, doutores segundo seus próprios desejos, as suas cobiças, as suas concupiscências. E é por isso que muita gente tem desviado os ouvidos da verdade e voltando para essas fábulas. Mas, queridos, sejam sóbrios, sofram as aflições, façam a obra de um evangelista e cumpram o teu ministério. Também Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: olha, sejam meus imitadores, irmãos, e tenham cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, queridos, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já naquele tempo, Paulo disse, queridos, que eles deveriam procurar imitar a sua vida e daqueles que andavam como ele andava, que seguiam o seu exemplo, porque ele disse que já haviam se introduzido muitos, dos quais muitas vezes ele já tinha avisado, e agora estava falando chorando, irmãos, chorando com lágrimas, que estavam no meio da igreja, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Ele disse que o fim dessas pessoas é a perdição, queridos, que o Deus deles é o ventre, ou seja, as suas vontades, e a glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas da terra, queridos. E, amados, para todo lado que a gente vai, a gente vê isso, queridos. Esse evangelho de prosperidade, esse evangelho de bênção, esse evangelho de conquista, esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Esse evangelho não tem nada a ver com a verdade, porque também Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele lembra o seguinte: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, querido, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E essas palavras, querido, lembram as palavras do próprio Senhor Jesus, porque Jesus, quando ensinava os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 19, ele fala exatamente isso: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, queridos. É por isso que Paulo disse: olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, ao contrário daqueles que só pensam nas coisas da terra, ao contrário daqueles que Paulo escreveu aos Filipenses dizendo que só pensam nas coisas desse mundo, que só servem a si mesmo, às suas vontades, ao seu ventre. Ao contrário de tudo isso,
como disse Jesus aqui em Mateus capítulo 6, 19, o cristão, ele deve ajuntar tesouros no céu e não na terra. Ele deve procurar colocar os seus olhos nos tesouros celestiais e não nos tesouros infundados dessa terra, que simplesmente passam. É por isso que Jesus também, lá no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20, ele levanta seus olhos para os seus discípulos e ele diz: olha, bem-aventurados são vocês os pobres. E ele não está falando aqui de pobre de espírito, não, ele está falando de pobre de dinheiro mesmo, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, queridos, escute, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora estão chorando, porque vão rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia, ou folgai, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estão fartos, porque terão fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Queridos, olha bem, presta bem atenção, queridos. Hoje, quem é o bem-aventurado ou o feliz? É aquele que tem mais. Hoje, na ideia do mundo ou do falso evangelho, bem-aventurado é aquele que goza de fartura. Bem-aventurado é aquele que tem muita fartura, muito dinheiro, que anda dos melhores carros dessa terra, que tem a melhor casa. O falso evangelho diz: eu sou filho do rei, eu tenho que comer o melhor da terra. Mas, querido, Jesus, que é o próprio rei, está dizendo, escute, ele diz: bem-aventurados são vocês os pobres. Bem-aventurados são vocês que estão passando fome. Ou seja, feliz é o pobre, feliz é o que passa fome, feliz é aquele que está chorando. Ao contrário do que estão dizendo, Jesus está dizendo: bem-aventurados são vocês quando os homens vos aborrecem, quando separam, injuriam, rejeitam o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia. Alegre-se. Você está passando fome, você está passando necessidade. É por isso, queridos, que quando Paulo está num determinado lugar, que o profeta Ágabo pega a sua cinta e ele coloca sobre ele e diz: olha, o homem de quem é essa cinta? Vão entregar ele nas mãos dos gentios, eles vão maltratar ele. E enfim, começa a falar de uma série de sofrimento que vem sobre a vida de Paulo. E aí os irmãos começam a chorar, voam no pescoço de Paulo, pedindo a ele para que não vá para Jerusalém, por causa daquela profecia. E Paulo falou: por favor, vocês estão magoando o meu coração. Será que vocês não sabem que eu estou pronto? Não é somente ser ligado pelo nome de Jesus, não, mas eu estou pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus, amados. O verdadeiro evangelho, ele prepara o homem, não é somente para comer o melhor da terra, como está se pregando, não. Ele prepara o homem para morrer por Jesus, é para dar a vida pelo Senhor Jesus. O verdadeiro evangelho, ele dá capacidade para que o cristão, ele dê a sua vida pelo Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tem um versículo muito conhecido da igreja hoje, que é citado fora de contexto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, no versículo 12, diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Em Jesus, queridos, eu estou pronto para qualquer situação. Mas o evangelho da prosperidade diz que não. Se eu estiver passando fome é porque eu estou em pecado. Porque eu só tenho que comer o melhor da terra. Eu só tenho que desfrutar do melhor desse mundo aqui. Mas, queridos, o próprio rei disse: bem-aventurado, feliz é o que passa fome. E Paulo diz, lá em Coríntios, ele diz que passou fome, frio e nudez por causa do Senhor Jesus e do evangelho, queridos. Então, amados, é por isso que os nossos irmãos, no tempo da igreja primitiva, eles eram jogados até nas covas dos leões, mas eles não negavam o nome de Jesus. Eles não negavam o evangelho, porque eles estavam preparados para ir morar nas mansões da Jerusalém celestial, e não nas mansões desse mundo passageiro. E é por isso que o apóstolo Paulo também, no capítulo 6 de 1 Timóteo, ele escreve dizendo o seguinte, lá no versículo 7 do capítulo 6: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E nessa cobiça, muitos estão na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, diz o texto, foge dessas coisas. Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, querido. Lá no livro de 1 João, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vou repetir para você, lá no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não dá para comparar as aflições desse tempo presente, como diz lá em Romanos, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo também escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo, queridos. Escute, você que é cristão, você que é evangélico, enfim, você que faz parte do povo de Deus, você que congrega numa igreja, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Escute, se nós, se eu, se você colocarmos a nossa esperança em Cristo, somente nas coisas desse mundo, somente nas coisas dessa terra, Paulo disse que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, amados. É por isso que ele disse em Romanos que não se envergonhava do Evangelho. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia para o homem perdido. E quando se fala de homem perdido, está falando de mim, está falando de você. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amados. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é justo a gente omitir a mensagem da cruz, não é justo a gente omitir um sacrifício tão grande, tão perfeito, que foi feito pelo Filho de Deus, pela minha vida e pela sua vida, para ficarmos falando de coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu não posso negar o sacrifício de Jesus, eu não posso omitir o mais perfeito e sublime sacrifício para poder iludir o povo de Deus com mentiras infundadas que não estão baseadas na palavra de Deus. Queridos, escute, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, queridos. Porque lá no versículo 22 diz: porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, eu quero te dizer que Jesus é o melhor. Jesus é suficiente para minha e para sua salvação, e nada que esse mundo possa me oferecer se compara com uma gota da presença do Senhor Jesus na minha e na sua vida. É por isso que tem tanta gente depressiva até mesmo dentro da igreja. É por isso que tem muita gente, que não está entendendo nada. As pessoas aceitam a Jesus e daqui a um mês, 2, estão abandonando a Jesus porque não entenderam quem Ele é, não entenderam por que aceitaram a Ele. Muitos estão aceitando Jesus para melhorar o seu casamento, para poder construir uma casa nova, para poder ganhar uma causa na justiça, para poder, enfim, sair de um problema que está passando. Queridos, Jesus, Ele te ama, Ele sabe das suas necessidades, Ele com certeza cuida da sua vida, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para salvação. O Evangelho é a mensagem da cruz, que mostra um Cristo que sofreu no meu e no seu lugar, que sofreu para pagar o preço de todos os nossos pecados e para nos conceder vida, e vida com abundância. E quando eu falo vida com abundância, eu não estou falando vida com dinheiro não, é muita vida. Abundância de vida é muita vida, é vida que não tem fim, é vida para sempre. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, isso é vida com abundância, é vida eterna, é vida para sempre, é vida que não tem fim, queridos. Não deixe, queridos, que os falsos mestres que estão aí, não deixe que você seja enganado, queridos. Volte-se para o Evangelho, volte-se para a cruz de Jesus, porque todo aquele que quiser seguir a Jesus, disse ele, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, negue-se a si mesmo. Negue-se, queridos, negue-se, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou aquele que encontrar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á por amor de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz,
e que a sua esperança esteja no sacrifício de Jesus, e que a sua esperança esteja nos tesouros celestiais, e que a sua esperança esteja na vinda do Senhor Jesus, que virá para nos arrebatar seus encontros nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que você possa colocar a sua esperança no Evangelho de Jesus, nas boas novas de salvação que foi pregada pela minha e pela sua vida. Que você entenda que o preço foi alto, que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar de todos os nossos pecados e para nos dar, o direito de sermos participantes da vida eterna pela fé nele. Que Deus te abençoe. Numa boa noite, em nome de Jesus. Amém.